Hoje a gente vai analisar um argumento que faz uma conexão bem direta entre os problemas que vemos na sociedade moderna e um declínio geral na fé. E tudo, segundo esse argumento, começa com uma escolha fundamental, uma que define toda a nossa visão de mundo. A pergunta central é essa: o ponto de partida que, de acordo com a fonte, o Ocidente moderno enfrenta. A resposta que se dá a essa pergunta, seja de forma consciente ou não, acaba moldando todo o resto. E aqui a gente vê as duas visões de mundo em jogo. De um lado, a ideia de que a existência foi projetada, que é um milagre intencional. E do outro, a ideia de que tudo não passa de um acidente cósmico, um produto de mutações aleatórias. Ok, então qual o nosso caminho aqui? Vamos começar com essa escolha fundamental, passar pela análise do autor sobre a ascensão dos sem religião e o preço disso, para depois chegar na tese central dele e na proposta final, a ideia de construir uma catedral no tempo. Primeiro, vamos preparar o terreno. Para o autor que estamos analisando, essa escolha inicial ela é a base de absolutamente tudo o que vem depois. A partir daqui, o autor começa a diagnosticar o que ele enxerga como o problema. Ele aponta para uma mudança demográfica bem grande como evidência de uma crise espiritual, usando dados para ilustrar essa queda na afiliação religiosa. E olha, o que é realmente impressionante aqui é a mudança drástica. Segundo dados do Pew Research Center que a fonte cita, a porcentagem de adultos nos Estados Unidos que se identificam como sem religião pulou de 5% lá nos anos 70 para quase 30% em 2021. É um salto gigantesco. E essa tendência fica ainda mais nítida nas gerações mais novas. O texto destaca que mais de 40% dos millennials e da geração Z nos Estados Unidos dizem não ter nenhuma filiação religiosa. O autor, então, faz uma ponte entre essa mudança e uma crise de saúde mental. Ele usa essa estatística do CDC não para provar uma relação de causa e efeito, mas para argumentar que existe uma correlação preocupante entre o declínio da fé e o aumento do desespero, principalmente entre os jovens. Então, quais seriam as consequências dessa mudança? O autor diagnostica o que ele vê como o resultado dessa queda espiritual, focando no conceito filosófico de niilismo e no que ele vai chamar de pseudo-religiões. O niilismo, da forma como o autor define, é essa crença de que a vida não tem um sentido ou um propósito que já venha de fábrica, sabe? É a rejeição de uma verdade objetiva ou de uma ordem moral superior. Para ilustrar a base filosófica dessa visão de mundo, o autor cita Nietzsche. A famosa declaração "Deus está morto" é apresentada aqui não como uma celebração, mas como o reconhecimento de um evento catastrófico que, segundo essa análise, levaria a um caos moral. Se Deus está morto, o que vem depois? A análise nos leva a Sartre. Essa citação dele ilustra bem o peso de ter que se criar do zero, num mundo sem uma estrutura divina. Sem um criador, todo o fardo de criar sentido, identidade e moralidade recai sobre o indivíduo. O autor afirma que, com a ausência da religião tradicional, o impulso espiritual das pessoas não sumiu. Pelo contrário, esse vácuo foi preenchido por pseudo-religiões, ideologias modernas como o ativismo político, o ambientalismo absoluto ou o misticismo do bem-estar, que, segundo ele, imitam a forma da religião, mas sem oferecer redenção. Depois de diagnosticar o problema, o autor volta lá para o começo para apresentar a solução dele. Ele argumenta que a resposta está em um único verso que ele acredita ser o alicerce da civilização ocidental. Pois é, o ponto central é este. O autor defende que a crise atual não é tão complexa na sua origem, mas que ela resulta da rejeição de uma única frase. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas como um único verso pode conter tanta coisa? Essa seção detalha os princípios específicos que o autor extrai dessa frase, argumentando que eles formam uma espécie de projeto para a realidade. Daquele único verso, o autor deriva 5 verdades que ele considera fundamentais. Primeiro, a existência de propósito, ou telos. Segundo, um Deus transcendente, que existe fora da natureza. Terceiro, a criação do tempo e do seu ritmo. Quarto, o monoteísmo, a ideia de um Deus único. E, por fim, um universo com design intencional e não aleatório. Para ele, essas 5 ideias, juntas, formam a base para uma visão de mundo coerente. O primeiro princípio é o telos. Esse conceito grego de propósito último é apresentado como antídoto direto para o niilismo. Se o universo foi criado, então, segundo esse argumento, nada é sem sentido. Tudo, inclusive a vida humana, tem um objetivo final. E essa parte aqui é muito interessante, ilustra bem o ponto sobre a criação do tempo.
O autor aponta para exemplos históricos, como na França Revolucionária e na União Soviética, onde tentaram alterar a semana de 7 dias e falharam. A sugestão é que esse ritmo não é uma simples convenção social, mas algo divinamente ordenado. Para reforçar o argumento do monoteísmo, o texto explora os diferentes nomes hebraicos para Deus. A ideia é que nomes como Elohim, Yahweh e Adonai não apontam para deuses diferentes, mas revelam facetas diferentes do mesmo ser: o Criador, o Senhor pessoal e o Soberano. Finalmente, a gente chega na aplicação prática e na solução definitiva que o autor propõe. Não é uma ideia abstrata, mas uma prática semanal, a observância do sábado, ou Shabat. O autor usa esta metáfora poderosa de Abraham Joshua Heschel. A ideia é que o sábado não é apenas um dia de folga, mas um espaço sagrado construído dentro da nossa semana, um verdadeiro santuário no tempo que nos reorienta para o divino. E terminamos com essa pergunta para reflexão. Em uma cultura de produtividade constante, de conectividade que nunca para, a análise nos deixa com essa questão: qual é o valor de se desconectar intencionalmente para um descanso que é considerado sagrado? O que isso significaria hoje?